quando eu digo, às vezes, conversando com uma pessoa, que eu tenho certeza da minha vida eterna, a pessoa olha para mim e diz: mas isso não é um pouco arrogante da sua parte? Eu geralmente respondo: seria arrogante se a vida eterna fosse algo a ser conquistado por meio das minhas obras, dos meus méritos, da minha prática religiosa. Mas a vida eterna é uma dádiva de Deus. Ela é dada a todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, e você pode receber isso hoje, nessa manhã, mediante a fé em Cristo Jesus. Você ouvir essa exposição e não crer no testemunho que Deus dá do seu Filho, você está dizendo que Deus é mentiroso, você está dizendo que a mensagem da Bíblia é mentirosa, você está dizendo que Deus está prometendo coisas, gritando lobo, quando não tem lobo nenhum, é brincadeira. Mas Deus não brinca conosco, Ele está falando a verdade. Quem crê no seu Filho tem a vida eterna. Então, não basta você dizer assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu quero viver uma vida reta, mas você odeia seu irmão. Então, não adianta. Tem que ser as três coisas. Você tem que afirmar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio em carne, que Ele morreu pelos pecados. Você tem que viver uma vida que não é marcada pela prática do pecado. Eu não estou falando de perfeccionismo, mas eu estou dizendo que sua vida não pode ser marcada pela prática do pecado. E em terceiro lugar, tem que ser uma vida em que você ama o seu irmão e cuida do seu irmão. Se você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, mas não crê em Jesus e vive uma vida de pecado, também não adianta. As três coisas têm que estar juntas. Você não pode ser uma delas ou duas delas, você tem que ser as três. Então são os três testes juntos que vão identificar a igreja. Você faz a pergunta: eu quero ir para uma igreja bíblica. Então você não procura investigar somente se ela é boa doutrinariamente. Pergunta também: a igreja deixa os membros pecarem de qualquer jeito? A igreja exerce disciplina? A igreja corrige os seus membros quando eles erram? A igreja se interessa pelos membros que são pobres? Existe uma ação deliberada da igreja para ajudar aqueles irmãos que estão passando necessidade? Esses testes têm que vir juntos para você saber uma boa igreja e qual a igreja certa, daquela que vem da parte de Deus. Todos os testes têm que ser tomados juntos. Note que como cada um deles desemboca no outro. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, é porque você é nascido de Deus, o que leva a amar aqueles que também são. E isso significa que você, na prática, vai mostrar esse amor guardando os mandamentos. Então está tudo junto e uma coisa leva a outra. Nós não podemos despregar como alguns querem. É muito interessante a gente ver isso aqui, né? Algumas igrejas evangélicas, o pessoal diz assim: esse negócio de doutrina mata, a letra mata, o Espírito vivifica, né? Nós não precisamos ter conhecimento teológico, vamos praticar o bem. Não tem essa divisão aqui, porque ação social sem uma doutrina boa é pragmatismo. Espiritualidade sem uma doutrina boa é misticismo. Nós precisamos de ter essas coisas juntas. E uma boa doutrina sem amor ao irmão e sem uma vida moral reta é ortodoxia morta. Nós precisamos ter todas essas coisas juntas para que nós vivamos o cristianismo na sua plenitude e não apenas um pedaço disso. Embora esses testes eles não sejam exaustivos, porque há outros na Bíblia, mas eles são suficientes para você examinar a mensagem dos pregadores. E em nossos dias nós podemos fazer a seguinte aplicação que eu já mencionei aqui: um crente verdadeiro não nega a pessoa de Cristo, não vive na prática do pecado, nem fecha o coração para a necessidade dos irmãos. Examine os pregadores a partir desses critérios, e o mais importante, examine sua própria vida. Quando eu estava fazendo, as pessoas podem se iludir, não é? Quando eu estava fazendo o meu doutorado, final do doutorado na Holanda, eu tinha um professor, o Dr. Van der Walt, que ele era professor de teologia sistemática, e ele contava para nós, ele contou uma vez na sala de aula para nós uma experiência que eu achei muito interessante. Ele disse que nasceu numa igreja reformada na Holanda, e ele
cresceu, sentiu-se chamado para ser pastor, fez o curso de teologia e era professor de teologia já durante alguns anos, quando ele ficou doente. E ele foi para o hospital. E lá no hospital, enquanto convalescendo, tinha que ficar um tempo lá, ele tinha que ler alguma coisa para passar o tempo, e ele levou o volume da série de sermões de Martin Lloyd-Jones sobre Romanos capítulo 7, que fala da depravação do pecado, do coração corrupto do homem. E ele lendo aquele livro, aquela exposição de Romanos 7, ele se converteu. Aos 50 e poucos anos, depois de ter sido professor de teologia, membro da igreja, cresceu na igreja. Pessoas podem se equivocar a respeito do seu status diante de Deus. Por isso que a Bíblia está cheia de testes, porque nosso coração é enganoso. Você tem que constantemente examinar-se a si mesmo, se você está na fé, porque nós podemos nos iludir, O Martin Lloyd-Jones, esse que eu mencionei, ele conta que uma vez ele foi pregar numa igreja no interior do país de Gales, onde o primeiro ministério dele aconteceu. Depois ele se tornou famoso porque foi pastor da capela de Westminster durante mais de 30 anos. Mas o ministério inicial dele foi numa cidadezinha rural, lá no país de Gales, e ele conheceu ele na primeiro dia que ele chegou lá para pregar, tinha culto de manhã e de noite, ele chegou dizendo: hoje pela manhã eu vou pregar para os crentes, mas hoje à noite eu vou pregar um sermão evangelístico, para aqueles que ainda não são crentes, tragam seus amigos. Aí ele pregou a palavra de Deus de manhã, e na saída, cumprimentando uma senhora que já frequentava a igreja há 30, 40 anos, disse: eu venho hoje à noite. Ela percebeu pela pregação da exposição bíblica, que era o que Martin Lloyd-Jones fazia, né? Um expositor bíblico, ela percebeu que não era crente no Senhor Jesus. Esses testes são dados na Bíblia exatamente para isso, para que nós, por um lado, examinemos a nós mesmos e, por outro, nós nos certifiquemos de que temos de fato a vida eterna. Deixe-me rapidamente partir para a segunda parte do nosso texto, são 3 partes, onde João fala do tríplice testemunho que Deus dá a respeito de Cristo, que está aí do verso 6 a 9. Essa foi a mensagem ensinada por João e pelos demais apóstolos de Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, e dizer isso significava afirmar a sua verdadeira humanidade. Ele era homem, como vocês e como eu, ele era uma pessoa, um ser humano como vocês e como eu, e ao mesmo tempo ele era Deus, o mistério das duas naturezas numa só pessoa, sempre afirmado pela igreja, nunca plenamente compreendido, porque é um dos mistérios da nossa fé. Mas de que maneira isso poderia ser comprovado diante do mundo? João, então, parte do que está escrito no Antigo Testamento. Lá no livro de Deuteronômio 19, verso 15, está dito que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato, a verdade. Então, no mundo antigo, do Antigo Oriente, a palavra tinha muito valor. A palavra de 2, de preferência 3 testemunhas estabelecia a verdade. Então, João pega isso aqui e diz como Deus deu 3 testemunhos a respeito de seu Filho Jesus Cristo, para estabelecer toda a verdade. Quais são esses testemunhos? Ele diz aqui no verso 6, este Jesus é aquele que veio por meio da água, primeiro testemunho, e do sangue, segundo testemunho. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, terceira testemunha, porque o Espírito é a verdade. Então, o que é que isso significa? Quando João diz que a água dá testemunho, ele está se referindo ao batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, Deus do céu disse o quê? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O sangue se refere ao fato de que Jesus tinha um corpo real, e que quando o soldado meteu a lança no lado de Jesus, saiu água e sangue, que só poderia acontecer se o corpo de Jesus fosse um corpo real.
E o Espírito é o terceiro testemunho, porque pelo poder do Espírito Santo, Cristo ressuscitou mortos, Jesus ressuscitou mortos, abriu os olhos de cegos, curou leprosos, expeliu demônios e fez sinais e maravilhas. O batismo de Jesus, os seus sinais e prodígios e sua morte na cruz são os três testemunhos que Deus dá de que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas não satisfeito com isso, o texto nos diz que João afirma que há três testemunhos no céu também. Três testemunhos no céu. Ele diz aqui no verso 7, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Gente, isso aqui é uma passagem um pouco controversa, porque ela não aparece nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Tanto é, se você tem a ARA, que é a versão que eu estou seguindo, está entre colchetes. Já quem usa a Nova Almeida atualizada, NVI, NVT, esse texto já nem aparece, porque os editores, os que trabalham com crítica textual, acham que esse texto aqui, três no céu dão testemunho, Pai, Filho e Espírito Santo, não foi João que escreveu. Eles dizem que esse texto tem origem num sermão que Cipriano, o pai da igreja, pregou no século IV, e que um escriba pegou essa expressão, colocou na margem do manuscrito, e na próxima vez que aquele manuscrito foi copiado, jogaram para dentro do texto. Esse texto aparece na Vulgata de Jerônimo, que é do século IV, e desaparece só voltando em manuscritos do século XII. Então existe uma grande possibilidade de que não tenha sido João que escreveu isso que está aqui, mas que entrou no texto durante o processo de transmissão. E aí o que é que nós dizemos diante disso aqui? Eu vou dizer o seguinte, que eu sempre tenho dito. Primeiro, mesmo que não tenha sido escrito por João, nós devemos considerar o seguinte: Deus pode ter usado o escriba para colocar essa verdade no texto. Ou Deus só inspirou uma pessoa. Deus podia ter inspirado um escriba para colocar essa verdade no texto. Segundo, o argumento de João aqui não depende dessa passagem, porque continuam sendo três testemunhos na terra, né? Mesmo que João não tenha colocado os três testemunhos do céu, ainda assim permanece o argumento dele. E terceiro, a doutrina da Trindade não depende dessa passagem para ser provada. Existem outros textos do Novo Testamento. Bom, como essa versão aparece nos textos mais tradicionais, como a Bíblia que nós usamos, a ARA, eu vou comentar como se fosse parte do texto e como se João de fato tivesse escrito, porque não aparece nos textos mais antigos gregos, mas aparece na grande maioria, 90% dos textos gregos da primeira de João, mas que datam do século XII para cá. Então, são três os que dão testemunho no céu a respeito de Cristo: o Pai, que deu testemunho de Cristo no batismo e no monte da transfiguração; a Palavra, que é o próprio Cristo, que realizou sinais e prodígios; e o Espírito, que capacitou Cristo a realizar essas obras prodigiosas. E no final, João diz assim: e esses três são um. Esses três são um, são unânimes num só propósito. Deus deu testemunho do seu Filho, de que Jesus de Nazaré, de fato, era o enviado dele, o Salvador desse mundo. A linha de raciocínio é clara. Deus deu testemunho a respeito de Jesus: água, sangue, Espírito. Todas essas coisas apontam que Jesus é o Filho de Deus. Como é que você vai reagir a isso? Só tem duas formas, você não pode ficar indiferente, são apenas duas maneiras de reagir. Primeiro, verso 9: você aceita o testemunho. Se admitimos o testemunho dos homens, três pessoas, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, aquilo que nós já vimos. Então, reação número 1: aquele que crê no Filho de Deus, em si tem o testemunho. Em si tem o testemunho. Se você crê em Jesus como Filho de Deus, Deus vai dizer no seu coração isso. Essa é a forma de certeza de salvação que o apóstolo Paulo menciona em Romanos capítulo 8, e o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Espírito Santo vai dizer no seu coração: você é meu, você de fato crê.
Você em si mesmo tem o testemunho. Segunda opção, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Lembra da história de Pedro e do lobo, né? Quem não crê no testemunho que Deus dá, Deus está dizendo, ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho, e ele não está brincando, ele está dizendo a verdade. Quem não crê no testemunho que Deus dá a respeito de Jesus, faz de Deus mentiroso. E por último, que testemunho é esse que Deus dá no nosso coração? Verso 11 e 12. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna começa aqui, não é depois da morte não, porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus, e isso continua depois da morte. A morte não é o fim, na verdade, é o portal para a plenitude dessa vida, onde nós viveremos eternamente com Deus e o Senhor Jesus e os nossos irmãos. Isso é um dom de Deus, é uma dádiva, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida, ele diz, está no seu Filho Jesus Cristo. Conclusão, verso 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Essa é a grande questão que você tem que perguntar para você. Eu tenho Jesus Cristo, eu creio nele. Se você tem a vida eterna. Eu quero terminar com a pergunta aqui, duas perguntas. A primeira é essa: o que João esperava dos seus leitores quando ele escreveu isso aqui? Ele esperava que nenhum deles acreditasse na mentira daqueles itinerantes que estavam falando um outro evangelho, que eles fossem cristãos maduros o suficiente para discernir a verdade do erro. Terceiro, que eles se examinassem à luz desses testes para ver se eles mesmos eram filhos de Deus. E, mais importante, para que eles tivessem certeza da vida eterna. Quando eu digo, às vezes, conversando com uma pessoa, que eu tenho certeza da minha vida eterna, a pessoa olha para mim e diz, mas isso não é um pouco arrogante da sua parte? Eu geralmente respondo, seria arrogante se a vida eterna fosse algo a ser conquistado por meio das minhas obras, dos meus méritos, da minha prática religiosa. Mas a vida eterna é uma dádiva de Deus. Ela é dada a todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, e você pode receber isso hoje, nessa manhã, mediante a fé em Cristo Jesus. Você ouvir essa exposição e não crer no testemunho que Deus dá do seu Filho, você está dizendo que Deus é mentiroso, você está dizendo que a mensagem da Bíblia é mentirosa, você está dizendo que Deus está prometendo coisas, gritando lobo, quando não tem lobo nenhum, é brincadeira. Mas Deus não brinca conosco. Ele está falando a verdade. Quem crê no seu Filho tem a vida eterna. E essa é a aplicação que eu quero fazer. O que Deus espera de nós depois de termos ouvido essa exposição aqui? Primeiro, que nós creiamos no seu Filho, que nós amemos a Deus de todo o coração, que nós amemos uns aos outros de todo o coração e que nós vivamos de uma maneira que seja digna dele. Que Deus aplique essa palavra no seu coração nessa manhã, que você saia daqui reflexivo, pensativo, mas por outro lado também se regozijando na vida eterna que nos é dada gratuitamente por Deus. Vamos orar? O apóstolo João escreve, e este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Aqui João nos ensina que a certeza da vida eterna está intrinsecamente ligada ao nosso relacionamento com Cristo. Ter Jesus em nossas vidas é a chave para a segurança eterna. Ele é a vida, e por meio da fé nele, recebemos a promessa de eternidade. É vital que entendamos que a vida eterna não é algo que podemos conquistar através de nossas obras ou méritos pessoais. Isso é reforçado em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente gracioso de Deus,
prenunciado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, nossa certeza não deve se basear nas nossas ações, mas sim na obra redentora de Cristo e na fé que depositamos nele. Além disso, em Romanos 8:1, encontramos outro fundamento para nossa certeza. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é uma declaração poderosa e libertadora. Quando estamos em Cristo, não somos mais escravizados pelo pecado ou pela condenação. Nossas falhas e fraquezas não anulam a promessa de vida eterna, pois a justiça de Cristo nos é imputada. Ele nos vê como justificados, e assim temos a certeza de que, mesmo nas nossas imperfeições, sua graça nos sustenta. Porém, essa certeza da vida eterna deve resultar em frutos visíveis em nossas vidas. Em Tiago 2,17 lemos: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A verdadeira fé resulta em transformação e ação. Se temos certeza da vida eterna, isso deve nos levar a viver de maneira correta, refletindo o amor e a verdade de Cristo em nossas ações diárias. As boas obras não são um meio de conquistar a salvação, mas evidências de uma fé genuína e viva. Outro aspecto importante é a garantia que temos na presença do Espírito Santo. Em Romanos 8:16, lemos: o mesmo Espírito testemunha com nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo não é apenas uma presença abstracta. Ele é a garantia de nossa filiação. Ao sermos envelopados pelo Espírito, sentimos seu consolo, orientação e confirmação de que pertencemos a Deus. Essa certeza não deve ser apenas um conceito intelectual, mas uma experiência vivida diariamente na comunhão com o Senhor.